O oceano tem sido estudado menos intensivamente do que o lado escuro da Lua, cobrindo 70% da superfície da Terra. Especialistas acreditam que apenas cerca de 2 a 5% do nosso mundo subaquático foi explorado minuciosamente. Confira esses 9 mistérios incríveis dos oceanos. Número 9. Cachoeiras subaquáticas. Votado como um dos lugares mais bonitos da Terra, Mauritius é uma nação insular no Oceano Índico. Na ponta sudoeste da ilha, encontra-se uma ilusão fascinante quando vista de cima, um escoamento de areia e depósitos de sedimentos cria a impressão de uma cachoeira subaquática. No entanto, há cachoeiras subaquáticas reais. 7 delas foram descobertas em grandes profundidades. A mais alta delas, não Angel Falls, é uma cachoeira subaquática chamada Demarkstrai Cataracta, localizada no Oceano Atlântico, entre a Groenlândia e a Islândia. É a cachoeira subaquática mais alta do mundo, com queda de quase 3.500 metros, carregando 175 milhões de metros cúbicos de água por segundo. A diferença de temperatura nas águas dos dois lados do estreito causa esse fenômeno. Não são apenas cachoeiras que existem sob o oceano, há também rios secretos enormes, com corredeiras e ilhas, fluindo pelas prateleiras marinhas em direção às planícies desertas, criando margens e planícies de inundação. Número 8. O fenômeno do mar leitoso. Por mais de 400 anos, marinheiros contaram histórias de um evento misterioso que ocorre longe no Oceano Índico. Eles se deparavam com extensões de águas leitosas e brilhantes, às vezes se estendendo até onde os olhos podiam ver. Em 2005, um grupo de cientistas liderado pelo Dr. Stephen Miller, do Laboratório de Pesquisa Naval em Monterey, Califórnia, decidiu investigar a história para ver se era verdade. Eles registraram cerca de 235 observações e obtiveram uma imagem de satélite que mostrava uma área com iluminação fraca no Oceano Índico, do tamanho de Connecticut. As amostras coletadas indicaram a presença de uma bactéria bioluminescente conhecida como Vibrio arvei. Esta bactéria emite uma luz fraca por conta própria, mas quando se reúne em grande quantidade, cria o fenômeno conhecido como o mar leitoso. As bactérias podem se reunir para atrair peixes, pois sua localização favorita é dentro do trato digestivo dos peixes. Número 7. Os sons inexplicáveis. Claro, uma névoa escura e assustadora pode fazer você se assustar com qualquer coisa que faça barulho no mar, mas e os sons estranhos, como o bloop? Apelidados de O Trem Azul e O Júlia, esses sons foram capturados por hidrofones, microfones subaquáticos monitorados pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA. Em 1997, hidrofones separados por 3.000 milhas captaram um dos sons mais altos já registrados na costa sul da América do Sul, o bloop. Esse som se assemelha a um animal marinho, mas seria necessário um animal quase do tamanho da Torre Eiffel para ser ouvido a 3.000 milhas de distância. Outro som estranho chamado Júlia soa como alguém choramingando ou até mesmo cantando debaixo d'água. Pesquisadores da NOAA suspeitam que esse som também pode ser causado por icebergs colidindo com o leito do mar. Número 6. Bicicle subaquático da morte, Brinicle. Uma brilhante estalactite ou um pingo de salmoura se forma sob o mar e mata tudo em seu caminho. Isso acontece sob o gelo marinho quando uma corrente de água salgada extremamente fria é introduzida em uma área de água do oceano, criando uma estalactite de gelo. A água salgada concentrada escapa do gelo congelado formado acima da superfície do oceano e penetra nas profundezas da água. Uma vez que o sal concentrado atinge as profundezas, congela extremamente rapidamente. Os brinícles ocorrem nas águas oceânicas gélidas ao redor dos polos. Ao alcançar o leito do mar, eles continuam acumulando gelo à medida que a água circundante congela. Os animais marinhos que habitam o fundo do mar, como estrelas do mar ou ouriços do mar, podem ficar presos nesta teia em expansão de gelo e acabar congelando até a morte. Número 5. Maré vermelha. Maré vermelha é um nome comum para o que os cientistas chamam de floração de algas. Essas flores de algas, conhecidas como fitoplâncton, são organismos semelhantes a plantas que podem formar manchas densas visíveis perto da superfície da água. Algumas marés vermelhas estão associadas à produção de toxinas naturais, depressão de oxigênio ou outros efeitos e são geralmente prejudiciais. O fenômeno oceânico ocorre quando há um rápido crescimento ou florescimento de algas nas águas oceânicas. A presença de maré vermelha é altamente perigosa, pois essas algas podem ser fatais para pássaros, animais marinhos e até humanos.
Manatins são mortos por marés vermelhas todos os anos, e os seres humanos podem ficar gravemente doentes ao consumir ostras e outros frutos do mar contaminados com a toxina da maré vermelha. Esses frutos do mar têm concentrações mais altas de saxitoxina, que bloqueia os canais de sódio e pode resultar em paralisia em 30 minutos. As marés vermelhas podem causar irritação nos olhos e no sistema respiratório, espirros, olhos lacrimejantes e coceira. As marés vermelhas ocorrem naturalmente em costas de todo o mundo, e sua causa é desconhecida. Nem todas as marés vermelhas contêm toxinas ou são prejudiciais, mas é preciso ter cuidado. Número 4. Pirosomes, também conhecidos como pirosoma de 18 metros. Animais movidos a jato que você nunca ouviu falar. Pirosomas são colônias flutuantes que geralmente vivem nas camadas superiores do oceano e em mares quentes. Pirosomas são colônias com formato de cone ou cilindro, compostas por centenas a milhares de zooides individuais, cada um menor que uma jelly bean. Eles se reproduzem fazendo cópias exatas de si mesmos e entrelaçam seus tecidos para formar um tubo longo, aumentando assim a colônia. Todos os membros dos pirosomas estão fisicamente conectados, compartilhando tecidos. Eles podem crescer até o tamanho de uma baleia, embora a maioria seja muito menor. No entanto, nunca tente nadar dentro de um pirosoma, pois mergulhadores encontraram peixes e pinguins mortos dentro de pirosomas, provavelmente, eles nadaram para dentro, ficaram presos e se afogaram. Mas eles não são tão assustadores, já que só se alimentam de plâncton. Número 3. Redemoinhos. Um pequeno redemoinho descendo pelo seu ralo é inofensivo o suficiente, mas os redemoinhos poderosos da natureza são magníficos e destrutivos. Redemoinhos são causados por um fluxo turbulento de água quando a água do rio em movimento é forçada a girar em torno de um objeto ou a fluir para um leito de rio estreito. A água flui mais rapidamente e é mais propensa a criar uma turbulência giratória energética. No oceano, dependendo da geologia do leito do mar, correntes podem colidir e criar fluxos de maré conflitantes. A água gira no sentido anti-horário ao norte do Equador e no sentido horário ao sul do Equador. A interação destrutiva forma um redemoinho, sendo o maelstrom um dos mais perigosos. Localizado perto das ilhas Lofoten, ao largo da costa da Noruega, cria as correntes de maré mais fortes do mundo. A cada 6 horas, correntes oceânicas vigorosas podem atingir até 40 km por hora, movendo mais de 400 mil metros cúbicos de água através do Estreito. Número 2. Ondas assassinas. Tempestades severas afundaram mais de 200 superpetroleiros e navios porta-contêineres com mais de 200 metros de comprimento nas últimas 2 décadas. Ondas assassinas são acreditadas como a principal causa em muitos desses casos. Ondas assassinas, também conhecidas como ondas freak ou assassinas, fazem parte do folclore marítimo há séculos, mas foram aceitas como um fenômeno real pelos cientistas apenas nas últimas décadas. Ondas assassinas são grandes ondas de superfície espontâneas que podem ser extremamente perigosas, mesmo para navios gigantes como transatlânticos. Elas são raras, imprevisíveis, podem aparecer repentinamente ou sem aviso e podem impactar com uma força tremenda. Como essas ondas são incomuns, medições e análises desse fenômeno são extremamente raras. Ainda está sob investigação entender exatamente como e quando as ondas assassinas se formam. Número 1. Fotossíntese em águas profundas. Uma equipe de pesquisadores encontrou evidências de fotossíntese ocorrendo profundamente no Oceano Pacífico. A luz solar pode penetrar de 100 a 200 metros nas águas do oceano, diminuindo lentamente à medida que a profundidade aumenta. Por viverem quase 2.400 metros abaixo da superfície, a equipe acredita que esses organismos devem estar recebendo luz dos respiradouros hidrotermais próximos. Embora não haja luz solar no fundo do oceano, algumas bactérias próximas aos respiradouros hidrotermais usam a fraca luz vermelha emitida pelos respiradouros para realizar a fotossíntese e produzir alimentos. A descoberta de bactérias verdes sulfuradas vivendo perto dos respiradouros hidrotermais ao largo da costa do México tem implicações significativas para a resiliência da vida na Terra e possivelmente em outros planetas. Os cientistas ainda estão tentando entender como tudo isso é possível. Obrigado por assistir. Certifique-se de se inscrever no Mundo Intrigante e até a próxima.